direto da sessão de 2 de março na Câmara Municipal de Botucatu. Nós vamos conversar agora com a vereadora Rosiello, que nessa sessão teve aprovado um requerimento de sua autoria que pede que o prefeito Mário Pardini forneça informações a respeito de um ressarcimento de valores que um servidor teve uma nomeação considerada irregular pelo Ministério. É um processo que a senhora vai explicar um pouco melhor para nós. E a senhora quer saber se foi ressarcido o valor que ele recebeu num cargo de chefia na prefeitura. Conta para a gente essa história, vereadora, melhor. Sim, Adriana, é o seguinte, em novembro de 2019, eu fiz um requerimento, foi aprovado aqui na Câmara Municipal, a partir de várias informações, denúncias, reclamações de muitos servidores a respeito da nomeação de função gratificada, numa comissão gratificada do filho do servidor, que é a secretária adjunto de administração, Reginaldo Mariano, na qual havia nomeado o filho dele, Felipe, para uma promoção no cargo, né? E a indagação que eu recebia é que o filho dele ainda não tinha cumprido os 3 anos obrigatórios, que era o estágio probatório, e já havia sido promovido, né? E também havia uma dúvida sobre a moralidade dessa situação, sendo filho do secretário adjunto. Então, eu fiz esse requerimento naquela oportunidade, lá em novembro, encaminhei para o prefeito e encaminhei para o Ministério Público, questionando sobre essa legalidade, sobre não ter cumprido o estágio probatório, que seriam 3 anos, e ele sendo filho do servidor, se também havia irregularidade. O Ministério Público atuou no caso, encaminhou ao prefeito municipal, então, lá em dezembro, para que o prefeito fizesse a exoneração do funcionário, porque ofendeu a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula, ela fala sobre o nepotismo. Então, o filho do secretário sendo nomeado pelo pai, secretário adjunto, o Ministério Público, o promotor, doutor Tiago, entendeu que isso estaria ferindo vários princípios na moralidade da administração pública e recomendou ao prefeito que exonerasse esse servidor, que ele no seu cargo original, de quando prestou concurso como braçal, e foi nomeado numa promoção como supervisor de pontos. Ocorre que, mesmo o prefeito ter tornado sem efeito essa nomeação tinha acontecido lá em agosto de 2019, mesmo o prefeito ter tornado essa nomeação sem efeito, o servidor, então, recebeu a diferença no salário, e o promotor pediu a exoneração. Então, esse período que eu apresentei na noite de hoje, perguntando se não há necessidade, se é legal, se é irregular, ou se o funcionário tem que devolver essa diferença do salário enquanto ele recebeu, já que o prefeito tornou sem efeito a nomeação dele. Então, o requerimento foi aprovado na noite de hoje, para que o prefeito analise se o funcionário terá que devolver toda aquela diferença da promoção, da função gratificada que ele foi promovido aos cofres da prefeitura, uma vez que o promotor entendeu irregular, entendeu como nepotismo, sendo o pai nomeando o filho, claro, com o aval do prefeito, porque é ele que assina as portarias. Então, na noite de hoje, eu peço para que o prefeito avalie se o funcionário terá que devolver a diferença da função que ele recebeu. Até porque há muitas informações que o filho do secretário nunca exerceu a função gratificada, que ele sempre continuou trabalhando de braçal, então ele só estava nomeado no papel. Então, essa é uma situação que agrava e, por isso, o requerimento na noite de hoje foi aprovado. Bom, essa última informação que a senhora passou não foi alvo de apuração no Ministério Público. O que foi alvo da apuração foi a situação de ele ter sido nomeado pelo próprio pai e ainda durante o estágio probatório. É esse o documento que a senhora tem aí em mãos, que o Ministério Público se pronunciou. O Ministério Público se pronunciou sobre o nepotismo do pai ser secretário adjunto de administração, está o filho ter sido nomeado numa promoção de gratificação com a aval do prefeito. Então, o promotor entendeu que isso é nepotismo e recomendou ao prefeito que exonerasse. O prefeito, ao invés de exonerar, tornou sem efeito
aquela nomeação, mas o funcionário recebeu por vários meses a diferença no salário, mas se tornou sem efeito, né, talvez ele teria que devolver aos cofres públicos. Então, esse é o pedido para o prefeito avaliar sobre a legalidade dessa situação, da diferença no salário que foi recebido, já que ele teve que desfazer o que ele fez lá em agosto. Esse requerimento aprovado na noite de hoje, o prefeito tem prazo regimental de 15 dias para responder a essa casa sobre a indagação. Vamos avaliar como vai ser a resposta do prefeito e para que eu possa fazer outros encaminhamentos se for necessário. Muito obrigada pelas informações. Essa, então, foi a vereadora Rosiello trazendo as informações mais detalhadas a respeito do requerimento da sua autoria, aprovado hoje, e nós estamos conversando direto da sessão de 2 de março.